obrigado, professor Eduardo França Paiva, pela apresentação. Ele não está aqui, evidentemente, o magnífico reitor, o professor Clélio Cantolina, mas fiquei muito honrado pelo facto do magnífico reitor ter querido estar presente na abertura desta sessão. Queria agradecer o honroso convite do IEAT, Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares do FMG, da pessoa da professora Eliana Dutra, à Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, e ao seu Departamento de História, ao Programa de Pós-Graduação, das pessoas do professor Eduardo França Paiva e da professora Vanicleia Silva Santos. Uma palavra especial devo à professora Vanicleia, que me lançou este desafio e que não se poupou esforços para organizar o programa desta visita, que não foi nada fácil, com a colaboração de todos, como o professor Eduardo França Paiva acabou de mencionar. Muito obrigado a todos, é com grande prazer que aqui estou e vou estar durante este mês de agosto. Talvez agora, se fosse possível, ligar o PowerPoint. Eu queria avisar que vou precisar de mais do que uma hora, que foi o tempo que o professor Eduardo França Paiva me exigiu. É mesmo mais de uma hora, foi impossível cortar mais a minha conferência. Vou começar por uma introdução, dizendo que o discurso sobre a África Negra, conceito, eu tenho que avisar o seguinte: eu vou falar, eu tenho a consciência que o português de Portugal não é propriamente algo que eu possa utilizar com a velocidade normal de uma comunicação, especialmente quando tenho que olhar para o relógio. Eu vou falar mais devagar. Tudo bem. Se você vir que eu estou a falar depressa demais, ok. Pronto. De resto, já vou falar. Bom, a tua cara está um pouco esquerda, acho que vou começar a falar com o português do Brasil. É complicado isto. Bom. Então, o discurso sobre a África Negra, conceito que se tem prestado de formas datadas de afrocentrismo, ou sobre a África subsaariana, vistas numa perspectiva identitária e essencialista, tem sido, em grande medida, superado e há, em contrapartida, um progressivo entendimento e reconhecimento da pluralidade de mundos africanos. Vou falar neste introito nos estudos africanos, partindo sobretudo do ponto de observação da história, que é a minha disciplina de investigação e ensino. Dou alguns exemplos de uma das comunidades científicas mais prolíficas de estudos sobre a África na Europa, a francesa, que a historiografia anglo-saxónica dominante muitas vezes tende a esquecer. Esta pluralidade espelhou-se na revista Afrique et Histoire, que tanto podia publicar, por exemplo, sobre o Corno de África, como sobre a história antiga do norte de África, a história romana, por exemplo, do norte da África. E recentemente, na revista online Áfricas, no plural, de um dos grandes laboratórios sobre a África em França, o Centre d'études du monde africain, o Centro dos Mundos Africanos, CNRS, em que mundos africanos não apenas aparece como uma designação cómoda, mas como algo fundamentado num discurso claro contra a fragmentação artificial da África, que nada tem a ver com as perspectivas iniciais de ressonâncias pan-africanistas e outras. Ou ainda, no conjunto de reflexões que foi feita no monumental número de comemoração dos 50 anos dos Cahiers d'études africaines, em que se reconheceu esta transformação nesta área de estudos. Também no mundo anglo-saxónico, a designação de African Studies, a guetização da África, foi parcialmente superada, não deixando de reconhecer as descontinuidades dos processos sociais quando existem, mas eliminando descontinuidades artificiais e dicotómicas entre a história de uma África do Norte, o eixo do Saara, e uma história ao sul do Saara, com base numa problematização que, centrando a perspectiva no continente africano, tem procurado estabelecer todas as conexões que existem e existiram e sem as quais não poderíamos compreender o processo histórico
e mesmo poderia dizer noutras áreas disciplinares. Veja-se, por exemplo, como seria incompreensível a história da África à escala dos subcontinentes norte e oeste africano se não tivessem sido estudadas as relações religiosas e comerciais que atravessaram o Saara por especialistas da islamização ou da história económica e as suas profundas consequências nas reconfigurações políticas da África Ocidental desde o século IX. O mesmo se diria das transformações históricas no interface oriental, índico e nordeste africano do continente, a partir do século VII e muito anterior. É inegável, porém, que subsiste um fortíssimo peso da África subsaariana nos contornos espaciais, quase sempre não assumidos por escrito, ficando implícitos, no campo dos estudos africanos, fruto de uma longa tradição académica. Tais contradições ficam patentes ainda muito recentemente na Fifth European Conference on African Studies, a quinta conferência dos estudos africanos, europeia dos estudos africanos. É muito fácil aceder, já ia dizer acessar, aceder ao programa da conferência com a sigla ECAS, ECAS 2013, para ter uma ideia. É o mais importante Congresso Europeu dos Estudos Africanos, teve lugar no passado mês de junho em Lisboa, em que a subalternização dos estudos berberes foi suscitada por Daniela Merola, criticando a falsa dicotomia de duas Áfricas. Comunicação, com outras, rodeada de uma massa esmagadora de apresentações relativas à África subsaariana que caracterizou o Congresso. Na área da história, este alargamento espacial assistiu, sobretudo na última década, a uma consensualização do papel que a África deveria assumir numa nova versão da história mundial, não eurocêntrica ou centrada no Ocidente. Aqui, o grande contributo tem sido a World History anglo-saxónica, mas também a perspectiva sul-americana de uma historiografia brasileira emergente, antecedidas de uma afirmação, não isenta de polémicas, que perduram, da importância, ou outra forma, da importância da África e dos africanos na construção do mundo atlântico, que remonta pelo menos aos anos 90 do século passado, fundada numa africanização, ou numa tentativa de africanização, eu penso que a resultar, uma tentativa de africanização da história atlântica, ou Atlantic History, também de matriz anglo-saxónica. Querem que esta projeção da África, de fora da África, como consequência dos estudos, por exemplo, da escravatura e do tráfico de escravos e da problemática do retorno, ou melhor dizendo, das interconexões entre as margens do Atlântico e do Índico e na contemporaneidade da questão das diásporas, tem consequências profundas na forma de encarar a área dos estudos africanos, muito para além, evidentemente, da história, mas também, claramente, na antropologia, sociologia, linguística, literatura e outras disciplinas. É consensual que os estudos africanos, quando foram criados em meados do século XX, no contexto dos processos de descolonização e pós-coloniais, nasceram e afirmaram-se internacionalmente como uma área de estudos interdisciplinares em ciências sociais e humanas. Os estudos africanos permanecem hoje, por natureza, uma área pluridisciplinar e propiciadora da inter- e transdisciplinaridade. Um dos grandes desafios da transdisciplinaridade dos estudos africanos está na capacidade de alargar, ou estará na capacidade de alargar, a panóplia dos saberes envolvidos para além das ciências sociais e humanas, incluindo a associação às chamadas ciências naturais, uma tendência que veio para ficar e que, por exemplo, nos estudos africanos, tal como se pratica no Japão, é um facto académico adquirido, por contraste com a forma como eles se caracterizam ou se têm caracterizado na Europa. Mais uma vez, faço a observação a partir da história. Devemos estar abertos, do ponto de vista da investigação, à introdução de novos tipos de fontes, de metodologias e de disciplinas. Dou como exemplo, para o caso português, o interesse das equipas de investigação do Instituto de Investigação Científica Tropical em estudar saberes e práticas tradicionais em torno de plantas medicinais, associando para o efeito a botânica e a história,
revelando nova informação e metodologias para a história da África. Também linguistas da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, que pretendem estudar a origem dos crioulos de base lexical portuguesa, se têm articulado com o conhecimento da história e com os geneticistas de outras instituições, obtendo, em investigação conjunta, resultados importantes para cada uma das suas disciplinas, nomeadamente sobre a origem das populações insulares atlânticas. Outros exemplos de cruzamentos disciplinares que poderia dar. A presente conferência situa-se na contribuição da história para refletir sobre os conceitos operatórios partilhados pelas várias disciplinas que se dedicam à África e problemas africanos, dentro e fora da África, repensar conceitos no seu devido contexto espaço-temporal, que é aquilo que compete ao historiador. Não se trata de defender um desconstrutivismo radical, mas depois de uma apropriação que a história fez dos conceitos vindos da antropologia, sociologia, economia, literatura, linguística, etc., de origem ocidental, sublinhe-se, ser capaz de um distanciamento crítico que lhe confere o estudo das conexões explicativas em situações determinadas. Fazê-lo sem guetizar a África e a história da África, no sentido de não a tornar num caso específico e irredutível à potencialagem conceptual dos saberes vizinhos de que a disciplina continua e continuará a necessitar. Ao mesmo tempo que se procuram captar as lógicas que resultam das práticas sociais africanas concretas na sua diversidade. O contrário seria uma posição extremada que, no limite, conduziria a não fazer história da África como qualquer outra história. A construção e a representação da identidade é hoje e tem sido uma das problemáticas centrais da história da África e da história em geral. Mas também, por exemplo, da antropologia. Apresentamos nesta conferência um estudo de caso que convoca esse diálogo. Falemos primeiro do espaço. Situamos aqui o mapa que aqui vê, é um mapa daquilo que, enfim, peço desculpa, o mapa está em inglês, tem a ver com o mapa que utilizamos, eu e o meu colega Germano, que estamos no nosso último livro. Não por acaso que muitos mapas estão em inglês, tem a ver com, com o interesse anglo-saxónico e muitos mapas em francês, o interesse francófono pelos estudos da África Ocidental. Aqui o problema que se coloca muitas vezes é que quando em português nós falamos em África Ocidental, nem sempre é claro que não estamos a falar da África Central Ocidental, por exemplo. Não é? Portanto, há sempre esta ambiguidade. E propunha em português aquilo que os anglo-saxónicos chamam Western Africa. Propunha retomar um conceito que Teixeira da Mota criou, noroeste africano, que é perfeitamente aceitável para todo este espaço que de algum modo vem representado. Está aqui este bocadinho da África, não é? Isto é um bocadão da África, de facto. E dentro deste espaço, falarmos da Guiné do Cabo Verde, tem aqui as ilhas do Cabo Verde, o arquival do Cabo Verde, e o Cabo Verde deu nome às ilhas, e o Cabo e as ilhas que deram nome ao espaço da Guiné do Cabo Verde, grosso modo, entre o Senegal, a bacia do Senegal e a Serra Leoa. Aqui eu tenho que distinguir duas coisas, que é a atual Sierra Leone, como país, e a Serra Leoa dos Textos Antigos. A Serra Leoa dos Textos Antigos, como vocês podem verificar, ela abrange grande parte da atual Guiné-Conakry e, claro, também da Serra Leoa. Este espaço é um espaço que as fontes de época designaram Guiné do Cabo Verde, e que é um dos casos em que um conceito de época, Guiné do Cabo Verde, se tornou num conceito operatório da historiografia. O outro nome alternativo foi criado por Boubacar Barry, eu vou traduzir em português, a Grande Senegâmbia, e que é basicamente o mesmo espaço. Eu diria que o Boubacar Barry não alargou para sul, não abarcou a Serra Leoa, e na minha concepção e de outros colegas achamos que a Senegâmbia, no sentido lato,
Portanto, quando eu falar em Senegâmbia, vou falar no sentido lato de Senegâmbia. A Grande Senegâmbia inclui toda esta área. Portanto, Guiné do Cabo Verde, ou Grande Senegâmbia, doravante, vou falar apenas em Guiné. Aqui temos a Guiné do Cabo Verde com os limites extremos do Rio Senegal, aqui a norte, a sul, no Cabo do Monte, ou Cape Mount, já na fronteira com a Libéria. Isto do ponto de vista do espaço, de facto, se abriu ao Atlântico, abriu plenamente ao Atlântico, em que as sociedades africanas e as economias africanas, se quiserem, se abriram ao Atlântico, e não o universo, como muitas vezes se pensa. Este espaço é um espaço muito característico. Não posso, obviamente, desenvolver mais, e que temos contrafortes no Tajalon, daqui a pouco numa foto, vamos ver também um bocadinho na região da Guiné-Conakry, e portanto é deste espaço que nós estamos de facto a falar. Nas escritas portuguesas de viagem dos séculos XVI e XVII, os habitantes da Guiné foram claramente diferenciados por nações. Eu daqui para a frente, nações estaria entre aspas, e não vou estar a conferência toda a fazer assim. Portanto, entenda-se nações entre aspas. Esta diferenciação entre nações baseou-se numa combinação de marcadores de identidade. Dentro da categoria geral das escritas de viagem, esta conferência lida com os tratados que foram escritos entre o final do século XVI e do século XVII por 3 comerciantes portugueses, 2 deles cabo-verdianos. Estranharão porque é que eu digo português e depois cabo-verdianos, porque 2 deles assumiam-se duplamente como portugueses e como cabo-verdianos. São portugueses, porque se assumiam como portugueses e eram cabo-verdianos, se assumiam como cabo-verdianos, além de serem nados e criados em Cabo Verde. Pelo menos um deles, o André Alves da Almada, comprovadamente um mulato, que se contavam, estes 3 comerciantes portugueses, 2 deles cabo-verdianos, como disse, se contavam dos chamados práticos dos rios de Guiné. Já vamos ver aí um slide, está tudo vai aparecer aqui, os 3 tratados. Estou bem. Que se contavam os chamados práticos dos rios de Guiné. Homens cuja perspectiva das sociedades africanas, as luso-africanas locais, deve ser entendida no contexto específico do universo sociocultural mestiço da região a que pertenciam. Entenda-se aqui culturalmente mestiço. Universo que se designou por mundo cabo-verdiano guineense. Este não é um conceito aberto, claro. No entanto, os mesmos autores, como escritores de tratados, procuravam também seguir modelos discursivos ocidentais ao representarem africanos. Pretende-se argumentar que, neste contexto dual, podemos encontrar incongruências na forma como os critérios de distinção entre nações foram aplicados às sociedades africanas em causa, mas também uma recepção das lógicas oeste-africanas de construção das identidades. Eu aqui diria mais das lógicas, em alguns casos são oeste-africanas ou do noroeste-africano, em outros casos serão da Grande Senegâmbia ou Guiné do Cabo Verde. No final, discutem-se as implicações historiográficas da interpretação da categoria de nação para o espaço africano em causa e para a operatividade dos conceitos que a historiografia vulgarmente designa como grupos ou identidades étnicas. Falarei agora do discurso antropológico e escrita etnográfica. Quero alertar, quando falo agora em discurso antropológico, não estou a falar da antropologia enquanto disciplina, no sentido em que foi definida a partir do século XIX, claro, mas enquanto discurso sobre o homem, tantas vezes associado à vertente geográfica nestas antigas escritas de viagem. O corpus nuclear dos relatos em causa neste trabalho é composto por descrições de terras e gentes escritas sob a forma de tratados. Seguindo as definições coevas de tratados e as dos próprios autores, falamos de escritos especializados que pretendem concentrar em um texto o conhecimento disponível sobre a região guineense. Dentro deste universo textual, os escritores que representam, os escritores que melhor representam a nova síntese
luso-africana sobre a Guiné, que se iniciou nos finais do século XVI, foram, os que estão no slide que encontram, André Alves de Almada, a breve dos rios de Guiné do Cabo Verde, o título continua. Três manuscritos, entre 1592 e 96, André Doneiro, um memorial manuscrito sem título, como veem, redigido em 1625, eles refletem experiências mais da segunda metade do século XVI, e Francisco de Lemos Coelho, a descrição da costa de Guiné, duas versões manuscritas de 1669 e 1684. Estes tratados são descrições regionais sistemáticas. Eles podem ser considerados como propriedade escritos etnográficos ou etnografias, na medida em que os autores descrevem povos explicitamente têm a intenção de o fazer como uma parte importante dos seus trabalhos. No caso de André Alves de Almada, estamos perante um caso raro, pelo menos para o noroeste africano dos séculos XVI e XVII, no sentido em que temos, literalmente, uma monografia etnográfica, um livro que se centra na descrição de nações, povos ou grupos étnicos, correspondência conceptual a estas nações e grupos étnicos, discutida mais adiante. O seu escrito e o seu discurso antropológico não está submetido ao discurso geográfico. Pelo contrário, foi sistematicamente organizado por povos e reinos, mas os primeiros não estão necessariamente subordinados aos segundos, apesar de ser observável que constitui um par temático recorrente. Veja-se logo a abrir o manuscrito da Biblioteca Pública Municipal do Porto, datado de 1594, que é o mais conhecido, editado já há muitos anos. O título do primeiro capítulo, que trata dos negros jalofos, que são, e aqui jalofos são os, aqui depois vou tentar explicar um pouco isto mais adiante, mas são os Wolof, que são, reparem bem o título, que trata dos negros jalofos, que são os primeiros chegados a nós e dos seus costumes e trajes. Esse título é semelhante a outro de Donelha, que vai no mesmo sentido, da lei e costumes dos jalofos, e o que aí se resgata. Aqui entra pouco nisso. Donelha, escrevendo um relato mais sintético, tratou, neste caso, apenas o reino dos jalofos, o antigo Grão-Jolof, ou a confederação de unidades tributárias do rei do Jolof, o Burba-Jolof, entre o reino, entre o rio Senegal e o do Gâmbia, e as circunstâncias que envolveram a sua desagregação no século XVI. Bem como os seus costumes, apenas mencionando em algumas linhas o reino dos berbecinhos. Já Almada, no mesmo capítulo, tratou também do grão-fulo, o futatoro e dos fulas, tema que retomou e embrincou no capítulo seguinte, dos mais costumes dos jalofos. E estabeleceu comparações, por exemplo, entre regras de hereditariedade vigentes entre, cito, os mais reinos dos jalofos, mandingas e barbacinhos, está a ser fim de citação, ou entre costumes alimentares do Wolof e mandingas. Na verdade, Almada percebeu-se do que designaríamos hoje de dinâmicas de etnicidade, não rigidamente submetidas à organização do espaço em unidades políticas. As relações entre as nações foram vistas como algo dinâmico, como uma tensão e complementaridade permanentes, ao mesmo tempo que enquadradas por uma visão integradora do espaço político. Esse facto fez muitas vezes misturar, de forma algo incongruente aos olhos do historiador atual, noções hidrográficas, mercantis, políticas e culturais, num título do capítulo como que trata do reino de Gâmbia, nome do rio, cá está ele, aqui na margem norte do Baixo de Gâmbia, em Albreda. Temos aqui as ruínas da antiga feitoria francesa, que trata do reino de Gâmbia, aqui temos o nome do rio, chamado por outro nome de cantor, aqui temos o nome do porto fluvial de referência para o comércio, bem mais a montante, do Gâmbia, que é o reino dos mandingas, muito grande em si. Ou então, mesclar no mesmo título o critério político e cultural, que trata do reino do Gonçalo, que são jalofos e barbacinhos, e do mais semelhante.
enquanto Donaire incluiu com alguma frequência os nomes das nações e reinos nos títulos dos capítulos, já a mais tardia descrição de Francisco Lemos Coelho, sobretudo preocupado em escrever um roteiro mercantil, tal situação foi mais rara, optando por privilegiar nos títulos e no relato a sequência fluvial e portuária. Em contrapartida, o mesmo Lemos Coelho apresentou, no final da descrição de 1669, uma listagem sistemática, sob a forma de esquema, dos reinos de cuja existência ele tinha informação. E é muito interessante porque isto diga-se, eu não sei mais para o interior não se sabe, não sabemos. E há uma expressão interessante do André Álvares da Almada que é depois fica o muro dos mandingas. Não se passava para lá. Ele diz, não sei mais. Isto é o que eu sei. Cuja existência ele tinha informação, uma lista incompleta de reinos, como ele próprio confessa, organizados segundo as nações neles dominantes, na sua interpretação, não sem equívocos da sua parte. Comentário do historiador, claro. Estamos em crer que nos critérios de titulação e, portanto, da organização do Tratado de Almada, se verificou uma tensão entre, por um lado, o conhecimento empírico que ele obteve na sua vizinha ilha de Santiago de Cabo Verde, população insular maioritariamente de origens guineenses, de que, tal como Donaire, pertencia à elite mercantil maioritariamente mestiça e, sobretudo, no decorrer das contínuas viagens que fez à costa africana. Por outro, um modelo europeu e português de caracterização das nações, que tenderia a atribuir uma correspondência entre um território e um reino ou rei e um povo ou nação. E aqui, no caso, é interessante, porque o que diz a bibliografia sobre estas questões é que o caso português é um dos casos em que primeiro se associou a nação ao reino. Enfim, isto aqui teria, enfim, puxa para a história de Portugal, mas não é disso que estamos a falar, é de história da África. Um modelo que tenderia a atribuir uma correspondência entre um território e um reino ou rei, e um povo ou nação. No entanto, quando tal correspondência não se verificava, o que prevaleceu foi o conhecimento de experiência própria e alheia feito a que o Almada adaptou a descrição. O livro da Almada foi também aquele cujo título revelou e sintetizou os principais tópicos ou categorias de informação. Entenda-se aqui. Eu falo em categorias de informação na ótica do historiador que utiliza aquilo que são representações. Muito claramente, não é? E, portanto, no fundo, são formas como se organizam as representações. Quase que eu poderia utilizar um termo que já utilizei em escritos anteriores, falar em níveis de representação. Mas de uma maneira talvez um pouco diferente. E, portanto, acho que classes de informação se adapta bem, creio eu, a este panorama dos tratados que foram escritos já mais de um século, muito mais de um século dos primeiros contactos entre os portugueses e os africanos desta área. Portanto, os principais tópicos ou categorias de informação típicas dos tratados em análise. Para cada reino e nação, ou mais em geral comparando 2, 3 ou mais nações, ele pretendia, tal como afirma, tratar, e cito, seus costumes, armas, trajos, juramentos, guerras. O seu objeto foi clarificado e ampliado para este título. O seu objeto foi clarificado e ampliado no prólogo do manuscrito do Porto, incluindo linguagens e, cito também, seitas e costumes e as leis do seu governo e juramentos. E continua. E tudo mais que nas ditas partes é notável, que incluía a história das nações e reinos, consoante os cânones de escrita antropológica ou geográfica da sua época. Como já se viu, nos títulos dos capítulos sublinham frequentemente alguns destes tópicos, leis e costumes, guerras, etc. Todavia, não mencionou explicitamente a descrição do comércio dessas nações como um dos seus alvos. Só nos manuscritos de Lemos Coelho, o comércio, nomeadamente com os portugueses, foi assumido como um grande foco da escrita.
Não é que o comércio não fosse um grande foco da escrita dos outros tratados, mas para o Lemos Coelho, ele diz que é isso mesmo que ele quer. O conceito de costumes é bastante lato, tanto incluindo comportamentos que podiam ser algo ou não da avaliação moral, como todo tipo de atividades específicas ou partilhadas por diferentes nações. Juramentos constituem uma denominação única em Almada, por comparação com os outros tratados. Almada alude numerosas vezes aos juramentos, que eles chamam juramentos, em uso nas nações, mencionando que são ou não comuns entre elas, a importância que têm, o que justifica para serem explicitados como classe de informação. Neles aparecem associados, sobretudo, a formas de julgamento ou de juízo, apuramento da verdade, selado com o ritual e com a invocação, que nem sempre foi clara para o autor, de entidades sobre-humanas. Sublinha-se a preocupação constante da Almada e dos outros autores em estabelecer frequentes denominadores comuns entre diferentes nações, contrastando com uma abordagem mais individualizada das nações da Europa. Tal resultava, novamente, de uma constatação, ou dir-se-ia mesmo, de uma imposição empírica de uma realidade específica e distinta. Ouçamos Almada. E como os reinos dos negros sejam tantos, as linguagens são várias, como os costumes diversos, porque em cada espaço tem menos de 20 léguas há 2 e 3 nações, todas misturadas, e os reinos, uns pequenos, outros grandes, sujeitos uns aos outros, e como as suas seitas e costumes, este grifo é meu, e como suas seitas e costumes e as leis do seu governo e juramentos venham pela maior parte a ser todos uns, não será necessário fazer declarações, nem particular menção, porque de todos direi geralmente. E novamente, agora na versão do manuscrito de Lisboa, a propósito do reino de Caça, ou de Casa Mansa, aqui temos, enfim, um mosteiro do Baixo Casa Mansa. Esta era uma área que os autores chamavam Rios de Guiné de Cabo Verde. Talvez mais propriamente diríamos nós rias. Muitas vezes, quando neste rio, Casa Mansa, estavam os nossos aposentados nas aldeias com os negros, aqui eu tinha que explicar o que eram os nossos, mas era o tema de outra conferência. Os nossos eram todos aqueles que faziam parte do mundo cabo-verdiano e guineense. Aqueles que estavam connosco, que trabalhavam, que comerciavam connosco. E era uma grande variedade de gente, digamos assim. A mais à frente vai-se perceber um pouco quem é que eles são. Eles não são o foco desta conferência, mas estão presentes, porque se não tivessem, estes autores não tinham escrito estes tratados. Estavam os nossos aposentados nas aldeias com os negros, juntamente, não se seguravam sem o rei, ou seja, não se sentiam seguros, sem o rei fazer primeiro este juramento, o qual fazia todos os anos. Este juramento fazem os banhuns, os goranos, chamados por outro nome, papéis, e os chãos, que todas estas nações estão misturadas. E depois dizia, chamo juntas, porque se entendem umas com as outras. Mas as terras estão divididas e os reinados. Reparem, é uma subtileza absolutamente extraordinária. Não é? Todas estas nações estão misturadas. Mas eles estão juntos porque elas entendem-se, as terras estão divididas e os reinos estão divididos. Note-se que nestes relatos, tanto eram classificados como nações, as várias nações africanas, como as europeias, as nações europeias, com atividades mercantis na região. E, portanto, aparecem ditas como nações, os portugueses, os franceses, os ingleses, ou a partir do início, ou final do século XVII, também os holandeses, ou flamengos, ou framengos, como muitas vezes os espanhóis dizem. Mas também utilizam o termo holandeses. Os autores procuravam transmitir, por comparação e analogia, o que observavam com as categorias disponíveis no seu estoque cultural. Estou aqui a roubar o termo Edgar Morin. A forma como o faziam, particularmente patente nas duas citações da Almada, distanciava-os do que designaríamos hoje de uma visão rígida e fechada das identidades étnicas,
tão criticada pela corrente dinamista da antropologia, esta marcada, e bem, por uma visão anti-essencialista das culturas. Apesar das confusões em que poderia cair na identificação das nações em causa, aquelas palavras do autor cabo-verdiano refletiam a seu modo a fluidez e flexibilidade que caracterizava o que pode ser teorizado como um modelo de construção identitária próprio a toda a Guiné, do Cabo Verde ou Grande Senegâmbia, e conexo com o arquipélago de Cabo Verde. Numa transversalidade marcada pelos interesses mercantis comuns, a definição da identidade baseava-se na convivência, na negociação, na assunção da dualidade ou pluralidade de identidades conforme as circunstâncias, e não na definição de fronteiras claras entre grupos. A estratégia discursiva dos tratadistas encontra um primeiro esboço nas primeiras descrições gerais da costa ocidental da África do início do século XVI, entre 1505 e 1508, a descrição de Valentim Fernandes e o Esmeraldo de Sítio Orbis de Eduardo Pacheco Pereira. Nelas já proliferam aquilo que poderíamos designar de etnónimos, como signos identificativos das populações, e os parâmetros da representação deixam de ser marcados, em exclusivo, pelo confronto, comparação, analogia com a realidade portuguesa ou europeia, mas também pela comparação entre sociedades africanas. Falarei agora dos marcadores identitários dos autores e das lógicas oeste-africanas envolvidas. Esta diferenciação entre diferentes nações de negros, este é o signo corrente de identificação dos africanos em geral, esta diferenciação entre diferentes nações de africanos, portanto, era baseada numa combinação de marcadores de identidade. A cor da pele ou outros aspectos somáticos são escassamente usados pelos autores para estabelecer essa diferenciação, reservados para casos particulares. Na verdade, apenas matizes cromáticos e aspectos físicos que se distinguiam das restantes nações de negros justificavam essa referência, tal como ocorre como um dos traços distintivos dos fulas nos escritos de Almada e de Lemos Coelho, coincidindo na cor amulatada. Bem, eu não tenho tempo de analisar um passo tão grande como este, não é? Mas isto dá-vos, digamos assim, uma pequena amostra de uma descrição que tem vários elementos. Nós vemos aqui neste caso, e como vos digo, não é o caso típico, não é comum em tantas nações que são descritas se falar da cor da pele, ou do cabelo, ou coisa parecida, mas é um elemento que é diferente, é específico, então refere-se. Cá temos aqui robustos, bem dispostos, bem dilatada, e ainda que algum tanto crespos, trazem as barbas crescidas. Usa na paz e na guerra, cá está a guerra, as mesmas armas, do que usa os jalobos, está cá a comparação com os bólidos. Os mesmos vestidos, vestuário. São muito guerreiros, fazem guerra algumas vezes aos jalobos, usam grandemente, gente fecha, aqui continua a guerra. Depois diz aqui, prezam-se suas pessoas, falam com voz de papo, como quem gagueja. É um elemento tipo, assim, específico que foi captado por ele. E depois fala do comércio, depois fala da maneira como os fulas se deslocam por toda aquela terra, da costa dos Joólogos, Parpacins, Mandingas, com os seus queijos e gados, e também fala da agricultura que eles faziam no Rio Senegal, e depois acaba dizendo, estes fulos deste sertão vendam um dos nossos. Atenção, um aspecto importante que talvez seja interessante eu referir. Nestes textos antigos, para a África, sertão não tem, por exemplo, a conotação negativa que tem no Brasil. É uma coisa curiosa. Não é? É o interior. É o sertão. Não tem nenhuma conotação. Quer dizer, o facto de vir do sertão não lhes dá qualquer espécie de conotação especialmente negativa. Não é? E ele diz, estes fulos deste sertão vendam dos nossos
faz-me pelos verem brancos, sem barcos, pelos não serem negros. Bem, isto, primeiro que eu pudesse interpretar isto, estava aqui tanto tempo, mas enfim, fica dado um pequeno exemplo de um tipo de descrição, mas a verdade é que esta é raro, é de facto raro isto aparecer. As referências cromáticas, o Donelli, por exemplo, fala do bom aspecto físico dos bolões da Serra Leoa, bem apessoados. Depois, nos fluxos e nos moramos, fala-se que são muito pretos, por exemplo, e diz o Almada, são muito pretos, quer dizer que são pretos, por exemplo, diz, pretos quer dizer que são muito negros. É uma coisa interessante, não era clara a distinção. Isto, e diz que os bijagós são muito pretos, por exemplo. Por exemplo, não, depois não diz mais nada. Não há mais nada, não há mais nenhuma referência. Os aspectos, tantas vezes, incorretamente referidos pela historiografia das relações afro-portuguesas, como raciais, aqui estou a usar as mesmas aspas, ou de raça, constituíam um marcador identitário de menor importância na descrição das nações. Eu prefiro não usar, para este contexto, sequer, nem entre aspas, raciais e raça. Daí não admirar, como eu disse, pela historiografia, são muitas vezes incorretamente referidos pela historiografia das relações afro-portuguesas como raciais ou de raça, constituíam um marcador identitário de menor importância na descrição das nações. Daí, não admirar a sua ausência nos tópicos que pretendiam focar. E aqui é um ponto importante. A tal não será estranho o facto das culturas africanas locais terem as suas próprias representações da cor da pele, cujo significado remetia mais. Não é a representação da cor da pele. É dizer-se que alguém é branco ou não é branco nas línguas locais. Não é? Alguém é branco ou não é branco. Remete não para a pigmentação da pele, mas remete muito mais para a profissão e estatuto social. Ponto absolutamente capital para compreendermos muita coisa nestes autores. Em contrapartida, no corpo visto como um todo, enquanto primeira interface entre duas entidades, perspectiva de Vanessa Tomás, uma tese mestrado da África, apresentada há muito pouco tempo. Portanto, o corpo visto como um todo, enquanto primeira interface entre duas entidades que se encontram, no nosso caso, não no caso que ela estudou, que era dos três contactos, o corpo cultural era bem mais importante que o corpo somático, como marcador distintivo na ótica dos autores. É importante, neste ponto, compreender que a categoria europeia de nação, acompanhada pelos autores, derivava por vir do latim de nascimento, de origem comum. Nesse sentido, mantinha uma relação próxima, quando não mesmo sinonímica, com outras categorias do mesmo campo semântico, casta e raça. Raça não consta nos tratados com esse sentido, casta sim, mas não tem o sentido das castas indianas, apesar de, na época, aliás, já nos primeiros relatos portugueses sobre o subcontinente indiano, no início do século XVI, se falava das castas indianas. Isso é um pormenor. O termo casta é aplicado por analogia com uma metáfora do reino animal ou vegetal para expressar uma mesma origem genealógica, que na etimologia remetia para a pureza dessa origem. Uma significação e processo analógico ocorria também com raça. Note-se que o termo raça estava em pleno uso na época, fazendo, por exemplo, parte do léxico corrente da Inquisição portuguesa e das avaliações da limpeza de sangue, a chamada limpeza de sangue, necessárias para acesso a determinados cargos e dignidades, mas não tinha uma conotação que hoje se diria racial. Remetia para a origem, para a raiz familiar, quer étnica, quer religiosa. Nesse sentido, podia ter um semelhante ao do conceito de nação.
Nos tratados que analisamos, o termo alternativo à nação era o de casta. Muito menos presente em André Álvares de Almada, está ausente em Doneia, mas é muito frequente em Lemos Coelho, a ponto de, nos textos dele, nação e casta serem indiferentemente usados. Neste, por exemplo, casta de negros que chamam jacancados, jacanque, enfim, famosos comerciantes daquela região. Ou, usando a mesma fórmula, que remete para um conhecimento corrente dos etnónimos na Guiné, aquilo que nós chamamos dos etnónimos na Guiné, casta de negros que chamam de... casta de negros que chamam de xérios, os sérios. Eu aqui penso que é importante aqui referir um ponto, talvez adiante eu refiro de novo, que é: temos que estar sempre muito atentos às formas como os etnónimos são grafados nos textos antigos, porque não é um acaso ser de uma maneira e não de outra. Ouve-se de uma dada maneira e registra-se como, para quem está a ouvir, faz mais sentido, ou é possível transcrever. E, portanto, é importante ver de facto isso com atenção. A mesma coisa para os nomes africanos. Não é? A mesma coisa para os nomes africanos. Mas, enfim, são outras questões. Casta de negros que chamam de xérios ou cérebro. Numa consulta sobre a nomeação de pessoas para o cargo de capitão de castelo, datada em Lisboa a 17 de julho de 1632, diz sobre um dos candidatos que não tinha raça alguma de nação em festa. A referência era sobretudo para a nação dos judeus e cristãos novos. Eu não podia deixar de falar, estando a falar do século XVI e XVII, não podia deixar de falar de nação num sentido tão corrente como é este, não é? A nação dos cristãos novos. Nunca aparece nos tratados, claro, sobre a Guiné, este termo nação, nesse sentido, não é? Enfim, pronto, há a velha questão de discussão dos judeus, mas eu não tenho tempo de falar nisso, ou de Gideu, como ficou no crioulo, mas não vou falar aqui nessa questão, que é o equívoco das fontes antigas, uma confusão que eu não vou aqui falar, porque não tem que ver com a problemática da etnicidade. E diz então, a referência era sobretudo para a nação dos judeus e cristãos novos. No espaço de presença colonial portuguesa, os cristãos novos tinham um lugar à parte, negativo, nesta classificação. O que não sucedia necessariamente com as origens africanas. E isso era particularmente visível no arquipélago de Cabo Verde. A este respeito, esse contexto insular de origem da Almada e da Doneia, bem como base mercantil e retiro de Lemos Coelho, a partir de meados do século XVII, ele fez a sua vida, viajou para a Guiné e depois recolheu-se à Ilha de Santiago. Não é? Em meados do século XVI foi aí que escreveu o primeiro tratado, de 1670. Nesse sentido, o contexto insular merece ser revisitado. A atitude negativa, além de uma apropriação dos preconceitos contra agentes de nação, hebraica, entenda-se, difundidos também noutros espaços de presença portuguesa, talvez se possa explicar pelo constante labéu contra os cristãos novos que atuavam na costa da Guiné e a rede de contratadores da nação, dos cristãos novos, responsabilizada pela decadência da Ilha de Santiago. O conceito de cristão velho era alvo de uma interpretação adequada ao contexto histórico, socio-histórico da ilha, que coincidia com a menor severidade da legislação de limpeza de sangue sobre o sangue gentil, isto é, não muçulmano nem judeu. É assim que Fernão Rodrigues da Silva escreve uma carta ao rei de Portugal em 1655 em que se define como natural e morador de Santiago. Diz ele, dos mais novos daquela ilha e cristão velho, sem raça de infecta nação. E é definido, num outro documento anónimo, como mulato de Cabo Verde. Seja como
Os caracteres somáticos ou as origens incorretamente ditas raciais não eram cruciais para definir uma nação na Guiné de Cabo Verde. Os autores valorizavam na descrição outros marcadores identitários de acordo com o que observavam no terreno. O vestuário e o armamento, ou formas de fazer a guerra, eram relevantes porque faziam parte ou invocavam a aparência exterior do tal corpo cultural que mencionei acima. Assim, o registro das formas de vestir que se mudavam de uma nação para a outra era considerado significativo. No entanto, os autores encontraram mais semelhanças que dissemelhanças entre as nações, quer na guerra, quer no traje. Um aspecto particular que poderia distinguir duas nações era a religião. Serem ou não muçulmanos, ou gentios ou idólatras, categoria da representação corrente das religiões ditas tradicionais. Também, como vimos, no caso se um costume específico ou caracteriza uma ou mais nações, tal é apontado. Mas numa região ainda minoritariamente islamizada, a religião, tal como as roupas, as armas e outros aspectos da cultura material, eram representados como semelhantes ou quase iguais. O comércio ou trato, sempre presente nas descrições, mais que um marcador distintivo da identidade de nações, eram da relação que cada uma delas estabelecia ou não com os portugueses. Por mais que se registasse todos os produtos do comércio interafricano. Atenção, o que nos vale estas fontes saber o que nós sabemos sobre o comércio que era feito em toda esta enorme região. E os eixos comerciais africanos, e como é que eles se cruzavam depois, e como é que se dava a ligação à costa atlântica, não é? O mesmo, como eu estava dizendo, o comércio está sempre presente, mas era de facto mais no sentido da relação que cada uma delas estabeleceu não com os portugueses, porque há nações que são muito boa gente, a gente que tem muito comércio connosco, enfim, que se distingue dos outros, que são mais perigosos, não gostam tanto do comércio, não querem tanto. Num programa de escrita etnográfica como o de Almada, seria de esperar que a língua se afigurasse uma categoria de informação mais eficaz para distinguir nações. Porém, no prólogo do tratado, Almada já se confessava incapaz de escrever sobre a multiplicidade das, e cito, lembram-se, linguagens tão várias como os costumes diversos, diz ele. E no decorrer do texto, apenas em alguns casos se refere às particularidades e diferenças de língua entre as nações. O mesmo, mas ainda mais raramente, ocorreu nos outros tratados. Todavia, qualquer dos autores associa a língua à nação. Ouçamos de Oneida a propósito da Serra Leoa. Aqui estou-vos a mostrar um slide da Guiné-Conakry. Aqui vêm os contrafortes de Futajalon, que há pouco vimos no mapa. Enfim, um espaço mais ou menos de planície até chegarmos, de facto, a aquilo que parece ser uma barreira, mas não é, de facto, uma barreira, mas um espaço de grande circulação mercantil. E, portanto, estamos na direção de Conakry para o interior, digamos assim. Estamos na direção de Cancan, mas muito longe ainda de lá chegarmos, não é? Como é evidente. E, portanto, fica aqui este slide um pouco para se pensar naquilo que era a terra verde de que o Zurara falava, o cronista Gomes Yanes Zurara falava à volta de 1453, que a desertificação histórica da África fez desaparecer. Ele falava da terra verde nas margens do Senegal, não é? E, portanto, digamos que esta, se quiserem ter uma ideia, seria talvez uma coisa, enfim, não tão diferente como esta. Mas aqui temos esta imagem, de facto, daquilo que, uma parte daquilo que os portugueses na época designariam de Serra Leoa. Então, Doneida, a propósito da Serra Leoa, diz-nos o seguinte: porque sem embargo que é povoada toda de diversas nações e diversas línguas, contudo se entendem e estão sujeitos aos mandos. Não é? Ou seja, para ele era claro aquilo que designaríamos hoje de espaço linguístico, que na época seria coincidente com o espaço político, independentemente, ou parcialmente coincidente, independentemente da diversidade das nações
de que as línguas próprias eram uma expressão. Esse espaço linguístico comum terá sido possivelmente a base da designação genérica que aparece em muitos textos, alguns destes textos que falamos, de sapes, que nos levaria demasiado longe de comentar. Para compreendermos o que nos chegou e a forma como nos chegou sobre as nações, desde os relatos dos primeiros contactos pacíficos em meados do século XV a estes tratados, é fundamental enunciar um problema prévio ao momento da redação. Os relatos são receptores de saberes de viajantes, como foram os nossos autores, mas também dos seus indispensáveis mediadores mercantis locais. Entre eles contavam os marinheiros africanos que lhes serviam de línguas ou turgimãos, tradutores, e a eles associados os lançados, que na Guiné eram portugueses que se lançavam voluntariamente. Aqui no Brasil, muitas vezes, já o conceito de lançado dos primeiros contactos é o oposto, não é? O indivíduo era lançado. Na Guiné é o oposto, é exatamente o contrário. O lançado voluntariamente na Guiné, com o fim de comerciar aquilo que nós chamaríamos hoje uma imigração ilegal, porque a coroa não queria, de maneira nenhuma. Com o porquê? Porque eles queriam comerciar livremente, isto é, comerciar em produtos proibidos pela coroa portuguesa e não pagar impostos, evidentemente, na época. Fruto de que estas, de facto, residiam na região, organizavam-se em comunidades mestiças, frutos de casamentos mistos, e em conjunto com os grumentos africanos, criando um grupo étnico luso-africano. Eu não tenho tempo aqui, obviamente, de argumentar. A ideia não é minha. A primeira pessoa, a primeira autora que eu homenageio aqui, que falou dos luso-africanos como um grupo étnico, foi Jean Blake, porque, enfim, que desapareceu precocemente e foi um grande historiador desta região. A sua identidade foi construída, a identidade deste grupo luso-africano, foi construída em interação com as cidades locais que os acolheram. Tal significa que os marcadores identitários dos autores resultaram, potencialmente, de uma mistura com as formas de percepção da identidade dos próprios africanos e dos mediadores luso-africanos de ambos. Mediador é isso mesmo, entre duas partes. O marcador identitário mais importante, dir-se-ia mesmo decisivo para definir uma nação, era afinal o nome, ou dir-se-ia hoje o etnónimo. Os viajantes e os comerciantes, desde os primeiros contactos pacíficos de meados do século XV em diante, teriam certamente uma primeira questão a colocar quando se encontravam com qualquer grupo de africanos. Quem são vocês? Qual é o vosso nome? Que esta questão é efetivamente formulada é mostrado pela existência de etnónimos, desde o relato do veneziano Alvise da Cadamosto, ou do português Luís de Cadamosto, ao qual se voltará adiante. Todavia, uma segunda questão, complementar à primeira, se impunha para viabilizar o comércio em terras totalmente controladas pelos africanos. Quem é o vosso rei? Quem manda nesta terra? Os dignitários políticos locais eram os únicos a autorizar todas as transações e a estabelecer as regras que os estrangeiros ou hóspedes vindos de fora deviam seguir. Este processo de conhecimento levou à recepção e à compreensão de categorias africanas, é o que eu penso, processo a que poderíamos chamar etnogênese. Em primeiro lugar, haveria uma apropriação de nomes locais como signos identificativos das nações, às quais os africanos diziam ou consideravam pertencer. Nos tratados em causa, neste estudo, o nome das nações, nesta conferência de estudo, o nome das nações, a forma como foram nomeadas, foi um ponto de partida crucial para serem identificados como tais. Se alguém se dizia Mandinga, ou como tal era nomeado por um informante digno de crédito, tal era aceito pelos viajantes escritores como Amalmada e Donelha, da mesma forma que mais tarde Lemos Coelho fez a distinção entre Mandingas e Soninquê. Não é?
que ele chama Soniquei. Soniquei, termo de origem maníla, bebedores, digamos assim. Ou seja, não muçulmanos ou muito maus muçulmanos. Ou seja, os autores estão próximos dos critérios africanos de definição da identidade, aceitando os processos mais comuns de auto-identificação das sociedades. Em segundo lugar, desse questionário sobre designações de identidade, resultou, em alguns casos, uma recepção do significado político africano dos grupos étnicos, ou ao menos o significado de uma identidade relevante para o grupo. A adoção de nomes como Barbacins e Mandimansas, vamos ver depois adiante nos slides, é um exemplo paradigmático, apesar da relevância dos dois nomes nos tratados e a relevância histórica sendo indistinta. Ela mostra, seja a apropriação de etnónimos locais, seja o que poderíamos designar por processo exterior de construção etnonímica a partir de concepções africanas de identificação de grupo. Diz aqui para o estuário do Salum, dos Lumbas. Barbacins era o nome dado pelos portugueses aos Serer do Baol, do Sim e do Salum. Os três últimos termos correspondendo a nomes de unidades políticas que se situavam no norte do atual Senegal, até o rio Gâmbia. Baol, Sim e o Salum. Este é um mapa já, cá está, do Jamoleg, um livro muito importante da visão africana ao Senegal. Baol, Sim e o Salum. E voltemos ao texto. Barbacins é um nome derivado de Bur-Ba-Sin, que significa Bur-Ba-Sin, que significa na língua wolof grande Ba, dignitário ou rei, Bur. Eu podia pôr entre aspas rei, mas temos sempre este dilema. Vamos pôr entre aspas rei? Então não vamos falar de realezas africanas, não vamos falar de realeza sagrada, enfim, era um tema para outra discussão, não é? Mas são, neste caso, Bur-Ba-Sin, em rigor, significava o grande dignitário do Sim. Como vem, voltando aqui ao mapa, o Sim. Ups. A partir daqui é possível formular duas hipóteses interpretativas. A primeira, mais simples. O mero equívoco europeu, tomando o nome de titular político, Bur-Ba-Sin, pelo nome da população. Uma segunda hipótese parece fazer sentido. Implicaria a recepção de um processo oeste-africano de etnogênese, no decorrer do qual um etnónimo, ou pelo menos uma identidade do grupo, poderiam derivar do nome de um chefe ou dignitário, ou mesmo de um espaço político. Assim sendo, uma das dimensões identitárias que unia o grupo emergia perante uma pergunta do tipo: quem são vocês? Com uma resposta semelhante a: nós somos a gente do Bur-Ba-Sin. Expressão simplificada e aportuguesada como Barbacins. E depois ampliada pelos viajantes a grupos vizinhos do Baol e do Salum, representados como semelhantes. Nesta interpretação, teríamos um etnónimo derivado de um processo de politogénese, digamos assim. Mandimansas. Mandimansas afigura-se um caso semelhante, mas é apenas usado uma vez e não seria a adaptação de um termo em uso pelos africanos. Foi inventado, recriado, por André Alves de Almada para, em justa posição sinonímica com Mandes, expressar a ideia de que o traço principal dos Mandes, ou Mani, era a obediência ao Mandi Mansa, de cuja terra, segundo ele, os Mandes tinham chegado à Serra Leoa. Porque o Mandi Mansa é o dignitário do Mandé, do Mandi, o Mandi Mansa, Mansa rei do Mandi, o qual, tanto ele quanto os outros autores da época afirmavam ser o grande, a frase da época, o grande imperador dos negros. Outra polémica.
vamos chamar Império Mali, não vamos chamar Império, é um termo que tem mais equívocos do que virtualidades. Outra discussão. Testemunhando que muitas nações o reverenciavam. Por seu turno de Oneida, seguindo fontes africanas, esclarece que os nomes de duas nações, os Mandingas e os Manes, provinham do de Manda e Mansa. Contam tantas grandezas e riquezas este grande Manda e Mansa que parece coisa impossível. O que eu sei é que entre as nações do Guiné, que têm descrição e razão, nomeando Manda e Mansa, tiram os barretes. Reparem que os barretes eram um signo de poder. Portanto, é importante este tirar do barrete é um gesto de reconhecimento de que quem me dá o poder é alguém que está numa cadeia determinada. Não é? A sua principal cidade se chama Malem. Tenho falado com muitos fulgos, jalofos, mandigas em Guiné e com muitos que se fizeram cristãos nesta ilha, estava lá em Santiago. E todos, de uma maneira sem desvariar, dizem deste Manda e Mansa as grandezas que tem dito e muito mais. Se mais uma vez se verifica a origem endógena dos etnónimos, naturalmente adaptados ao português, também a pluralidade das fontes de origem africana da sua apropriação se constata. Além da diversidade de informadores de que os autores dispunham na costa e nas ilhas, patente neste passo, note-se que a forma Malem aqui, é provavelmente de origem linguística fula, de Malem, e não de origem mandinga. A referência, como calculam, eu tive que consultar um linguista para me elucidar sobre esta questão, o Valentin Vidrin, um linguista russo, grande especialista das línguas de toda esta área. A referência de que a origem dos etnónimos de Mandingas e Manes, na ligação ao Manda e Mansa, portanto, como vimos, os Manes migrando-se para a Serra Leoa, a ligação ao Manda e Mansa, isto é, na família linguística Mandinga significando Mansa, como eu disse, Mansa do Mandi, o Mandé, confirma, e aqui vamos aos mapas, então mapa clássico, desenhado pelo Ramon Moni, e depois uma grande especialista desta área também, o professor Suzanne Darboux, depois traçou o tracejado do Ramon Moni. Eu desconfio muito sempre das fronteiras tão bem delineadas. No entanto, o que nos interessa não é isso. E com desconfio também, aqui o mapa, o chamado Império do Mali, no apogeu cerca de 1350, tenho muitas dúvidas do poder que teria, a que ponto é que é o poder, e até quando é que foi o poder, por exemplo, sobre esta área norte do Gâmbia. Mas não interessa. O que interessa é que eu queria situar-vos aqui o coração do Mandé, mais ou menos nesta área. Cruza um pouco a Guiné-Conakry, o Tomali, também aqui nesta área, não é? Onde era relativamente fácil, aliás, ir para a Serra Leoa. Confirma que a descrição de Oneida, portanto, esta ligação ao Manda e Mansa, na origem dos etnónimos Mandingas e Manes, a explicação dos etnónimos, confirma que a descrição de Oneida, tal como as outras, operava uma recepção dos processos de etnogênese. Os homens identificavam-se com aqueles de quem dependiam numa cadeia, neste caso longa, de legitimidades. Tenho que ir ao barrete. Em suma, as lógicas do discurso antropológico na identificação das nações são, neste caso, de origem africana. Nesta última parte da conferência, falarei dos problemas de conceptualização historiográfica envolvidos. A análise da categoria de nação nas fontes tratadísticas europeias sobre a Senegâmbia, e vou falar em Senegâmbia como Grande Senegâmbia, cá está, dos séculos XVI e XVII, conduz-nos a uma interpelação historiográfica fundamental no que respeita ao estudo das identidades africanas desta região. Qual é a operatividade do conceito de grupo étnico e a relevância das identidades étnicas? Este seria também um tema, nesta época, claro, 16 a 17, este seria também um tema para uma outra conferência, mas na sequência do que se disse antes,
acabei por desenvolver e acabar, minimamente, a enunciar noutras páginas a questão. É de facto, eu tenho que enunciar brevemente, pelo menos para futuras reflexões. Não vamos por isso aqui retomar a discussão que sobretudo foi suscitada a partir da obra de Jean-Luc Amsel e Alicia Boccolot, o Cœur d'Ethnie, enfim, cujo título cito de maneira abreviada. Diremos apenas que a contribuição de Amsel, feita a partir da antropologia, é, ou deveria ser, um adquirido no que toca à sua desconstrução de uma visão essencialista e rígida da identidade, em particular dos contornos étnicos, e a valorização alternativa de uma antropologia dos lugares, eles chamam-lhe uma antropologia topológica. Não sei se estarei a traduzir bem uma antropologia do lugar ou do espaço. Talvez, não é? A partir dos quais as sociedades se interconectam, dos diferentes tipos de espaços socializados em que as sociedades africanas podem ser compreendidas nas suas relações. Isso eu considero um adquirido. Dimensão que o tensilagem mental dos autores antigos nem sempre lhes permitiu compreender. Tem aquela confusão do Almada, ou aquela gente toda junta, estão juntos, mas os reinos estão todos juntos, mas os reinos estão divididos, não é? Aquilo que Amsel designa de antropologia dinamista valorizou a fluidez e flexibilidade da definição do sentimento de pertença ao grupo. Nesse sentido, ela supera a conceptualização de Frederick Barth em Ethnic Groups and Boundaries. Enfim, que é um texto que muitas vezes é incontestado, que nem sempre, pelo menos, é visto de forma mais crítica, que defendia, ele defende, obviamente, estou a simplificá-lo, não é? Mas num ponto em que eu penso que é importante revê-lo, defendia que o grupo étnico se definia, sobretudo, pela afirmação das suas fronteiras em relação aos outros grupos. Não é assim necessariamente. Em Amsel, em Logique Métis, vem recolocar a questão no seu devido lugar, mostrando que as identidades se negociam em função do contexto de relações de força em causa. A definição de uma dada cultura é para ele resultante de uma relação de forças intercultural. Assinala-se que os exemplos de Amsel são em boa parte da região de foco nesta conferência. Sobretudo Peter Mark, ao estudar a identidade dos portugueses da Senegâmbia, portugueses entre aspas, não porque eles não sejam portugueses, porque que direito tenho eu em dizer que quem se identifica como português não é português? É simples. O Jean Bazin diria a mesma coisa. Mas havia quem não os considerasse portugueses, claro, que é outra história. Peter Mark, ao estudar a identidade dos portugueses da Senegâmbia, vai mostrar como se podia construir uma identidade étnica que não excluísse a possibilidade da existência de identidades múltiplas, consoante o contexto das relações sociais em que o indivíduo se encontra. O autor destas, enfim, é minha pessoa, também defendia a existência de identidades móveis, chamadas shifting identities, da região, e aprofundei com o Peter Mark esta perspectiva no nosso livro, já mencionado pelo professor Eduardo França Paiva, Forgotten Diaspora. Aprofundámos esta questão, que foi importante para compreendermos como é que o tema que analisámos, as comunidades judaicas naquela área, se podia realmente contextualizar. Se é o Cœur d'Ethnie, Amsel reduz claramente as etnias a uma invenção colonial, entenda-se como aparecendo apenas a partir do contexto da implantação do sistema colonial em África, recuou dessa posição radical no prefácio em cópia com Boccolot na reedição da obra em 1999. Antes deste prefácio, a historicidade do conceito de etnia, mas também dos contornos e da vivência da realidade assim designada em África, foram afirmados na obra dirigida por Jean-Pierre Chrétien e Gérard Prunier, Les ethnies ont une histoire. Não podia haver título mais claro. As etnias têm uma história, mais claro no sentido que, em parte, é uma resposta a Boccolot e, sobretudo, a Amsel. Joseph Miller, grande historiador e grande figura da história da África, ponto
grande figura, tem rejeitado como conceito operatório grupos étnicos, ethnic groups, e o que considerou ser uma alternativa politicamente correta, etnicidades, entre vários outros conceitos que critica em uso dos antropólogos e historiadores que trabalham sobre a África, considerando que tais noções seriam estáticas e relevantes de uma perspectiva histórica. Mais recentemente, confirmou étnico e linguístico ou etnolinguístico como eufemismos para o conceito ultrapassado de tribo, como parte da tendência do discurso sobre a África para reconhecer os africanos, principalmente através desses conceitos. Eu estou de acordo, obviamente, com ele em relação ao conceito de tribo para a África subsaariana, mas, por exemplo, o conceito de tribo para o Saara tem uma outra conotação completamente diferente. E, portanto, temos de ter algum cuidado. Mas cá está, implicitamente está a pensar na África subsaariana. Não é? Bem, este debate, penso que já foi feito, por exemplo, a antropologia e historiografia francesa, segunda metade dos anos 80, mas na sequência do contributo do Retour d'Ancel, concorda-se com Miller, no sentido em que há ainda um longo caminho a percorrer para não centrar o objeto da história da África nas etnias e na etnicidade, e antes nas múltiplas conexões entre pessoas e comunidades e espaços em que ela deve ser pensada. Outra coisa diferente, na minha opinião, é rejeitar a existência da etnicidade como fenómeno social vivo e alvo de história, e cuja relevância varia, naturalmente, segundo os contextos históricos concretos. Tudo depende da forma como a etnicidade é conceptualizada. Joseph Miller valoriza o sentimento de pertença como testemunho do caráter relativo da identidade, enquanto uma sensibilidade social fluida, socialmente contextualizada. Perspectiva que partilho totalmente, como se mostrou em resultado da desconstrução antropológica do objeto étnico colonial. Contudo, tal não é incompatível, penso eu, com a existência histórica de comunidades que se podem codificar de étnicas. O próprio Miller, no seu último livro, The Problem of Slavery as History, The Global Approach, Problema da Escravatura como História, uma aproximação global, livro de 2012, usa recorrentemente, ora com aspas, ora sem aspas, os conceitos de etnicidade e comunidade étnica ou ainda o adjetivo étnico. No seu pensamento, estes aparecem agora como correspondendo a identidades coletivas que, num dado momento, foram criadas pelos africanos. Não vou discutir neste lugar o perigo essencialista e histórico da concepção de identidade na dicotomia entre verdadeiro e falso, nos termos em que o autor o coloca. Obviamente, não estou a dizer que o Joseph Miller, enfim, é um autor que advoga o essencialismo, como é óbvio, não é? Mas, nesta questão de falar, de facto, como ele diz, de truly, aquilo que é verdadeiro, verdadeiros antigos sentimentos de parentesco e de ligação familiar, etc., parece que há o falso e o verdadeiro aqui. E estes não vou discutir esta questão do falso, nomeadamente para a África Antiga, como uma mera performance. Eu uso a África Antiga como um substituto de um conceito muito mais corrente, que é a África pré-colonial. E aqui o faço na sequência do Miller, por exemplo, que utiliza o tema África Antiga. Não quer dizer que ele resolve os problemas todos, não resolve. Mas talvez seja melhor pré-colonial, apesar de tudo. Depois temos é que datar e contextualizar. Portanto, nomeadamente para a África Antiga, o que ele diz é que esta etnicidade seria uma mera performance para o uso externo. É difícil, porém, dificilmente aceitável a definição de étnico como um simples estereótipo, como ele designa estereótipos etnicizados. Tal seria negar aquilo que o mesmo autor defende, que é o caráter histórico das identidades coletivas e dos processos de apropriação identitária.
Finalmente, Miller acaba por admitir, com reservas, a operatividade historiográfica do conceito de etnicidade e confirmar a existência de comunidades étnicas, entre outras formas de identidades coletivas que vão até ao nível das pequenas linhagens. Eu não vou aqui ler o Miller, que é um autor, aliás, particularmente difícil de digerir, e vou poupar a ler diretamente o Miller, mas não quero fazer injustiça na minha síntese. Ele fala, a estratégia africana, segundo Miller, de cultivar a diversidade, não faz dessas coletividades ou grupos étnicos, e que o autor ascila de coletividade e commonality, fala em commonality, aquilo que há em comum também. Eu penso que a opção entre coletividade ou grupo étnico não é uma opção importante. Eu penso que, de facto, a diversidade que o Miller fala não faz dessas coletividades ou grupos étnicos menos parte desse processo. Uma etnicidade fluida não é menos importante para lidar com outsiders do que, por exemplo, alianças inter- e supralinhagísticas. Sem cultivar da diversidade, juntamente com flexibilidade, não seria possível compreender como é que o espaço que esteve em causa nesta conferência funcionou como grande rede de comércio durante séculos. Reitera-se que as condições da era colonial, aqui, entre aspas, não são idênticas. A verdade é o chave que, enfim, depende dos contextos. Não são idênticas às anteriores quanto à negociação das identidades. Não é, o contexto não é todo igual. Não é de facto igual. Eu não negocio a identidade se tiver uma opção de força ou se eu tiver uma opção de prioridade. Portanto, eu não posso, de facto, analisar a operatividade de um conceito sem colocar num contexto histórico concreto. Figura-se que é em casos concretos, como aquele que nos procuramos introduzir, que é necessário definir e aferir as metodologias e conceitos operatórios. O que está em causa da presente abordagem não é a escolha de um termo, de um significante. Mais vulgar na historiografia africanista é, de facto, o poético. Mesmo que tantas vezes empregue entre aspas. É uma coisa curiosa. Nas apresentações orais, ethnic group, grupo étnico, faz sempre este gesto. Quando se vai ler o texto, não está lá. As aspas não estão tantas vezes. Mas sim, o que se trata o que se trata aqui não é de escolher o termo, não é agarrar um termo, mas sim a negação de designar uma realidade. Algo que é realidade para alguém num determinado momento. Neste sentido. Não é? O sentimento pertence a um grupo flexível, aberto, polissémico, na sua interpretação e natureza, e sobretudo histórica e permanente transformação. Na região que se abordou, essas identidades que, à falta de melhor, designamos de étnicas, e nós podemos agarrar, mas étnico surgiu, é um termo que surgiu com os exploradores coloniais. Não. Quer dizer, não podemos agarrar a isso, não é motivo para rejeitarmos o termo. Vamos ter que temos outro melhor. Se arranjarmos outro melhor, realmente. Mas na região que se abordou essas identidades, que à falta de melhor designamos de étnicas, constitui uma realidade certamente fluida para as populações. Assumir o termo étnico nação como conceito operatório em substituição do grupo étnico não resolve o problema. Pelo menos ao nível de um discurso conceptualizado coerente. Antes de mais, porque ele é uma representação europeia, mesmo que espelhando, pelo menos em parte, lógica na sua aplicação. E isso foi uma profunda evolução a partir do século XVIII. O que diríamos na história recente africana, no período das pós-independências, de prescindir do termo grupo étnico, face ao diferente registro identitário que a nação constitui e que com ele, indubitavelmente, coexiste. Por tudo o que disse antes, não podíamos estar mais de acordo com George Brooks, outra grande figura para a história deste espaço, quando ele diz que os africanos ocidentais redefiniram as suas identidades conforme as circunstâncias. Porém, não compreendemos que, em sequência, George Brooks, isto é a obra dele, Landlords and Strangers, um clássico, uma obra muito importante, afirma que as identidades, e refere-se a identidades étnicas,
que muitos indivíduos e grupos, e traduzo, podem ter reclamado no passado são especulativas. May have claimed in the past are speculative. Tal se teria novamente defender uma concepção essencialista da identidade, como se esta não fosse verdadeira ou real num dado contexto para quem a reclama. Temos muitas dúvidas que os etnógrafos, document groups, no caso daqueles com que trabalhámos do sexto a sexta sete, tivessem condições para conduzir a operação de simplesmente forjarem uma classificação de origem exterior. Outra questão é a natureza dos grupos por eles nomeados. Para grupos seriam, muito provavelmente, aglomerados de famílias alargadas e clãs, habitando vastas áreas do noroeste africano, para além do que eles chamam de Western Africa, para além do que os considera como exceções, alguns grupos ocupacionais e populações vivendo em áreas de estados fortemente centralizados. O único critério de nomeação de grupos como grupos a ser trabalhar na sua obra, que eu já citei, Landlords and Strangers, que é, aliás, como já disse, um texto de referência da historiografia da Western Africa, continua a ser, o único critério de nomeação de grupos que ele a trabalhar é a base linguística. O que nos parece redutor, face à massa informativa antropológica dos textos da época sobre eles, mesmo tendo em conta que o mesmo etnónimo poderia corresponder a sentimentos de pertença identitária totalmente diferentes, quer numa mesma época, quer e ao longo do tempo. No entanto, não deixa de ser curioso que a língua seja precisamente um dos marcadores identitários distintivos de nações transversais aos autores que se abordaram. Também não acompanhamos Toby Green num capítulo do seu livro The Rise of the Transatlantic Slave Trade in Western Africa, 1379, a exceção do tráfico transatlântico de escravos, uma obra de 2011, no capítulo em que se, por um lado, concorda com Green quando ele diz que as conexões de linhagem e de parentesco eram fundamentais para a forma como as pessoas se relacionavam entre si, mas já não podemos acompanhá-lo quando formula a hipótese de que os nomes usados pelos portugueses para designar as populações eram uma simples projeção, fruto de uma invenção interior mandinga. Não há evidência de que o comércio iniciado na costa do norte do atual Senegal, do atual Rio Senegal, do atual Senegal, a partir do final dos anos 40, do século XV, tivesse já intermediários mandingas. Ao dizer da Cadabosto, ou por facilidade Luís Cadabosto, na tradução portuguesa do nome, testemunha nas navigações, nas suas navegações, quando retrata relações anteriores diretas dos portugueses com os dignitários da costa, nomeadamente com o Damel do Caior. Vamos aqui voltar ao quadrado do Caior, ou Cajor, talvez. Caior à francesa. Caior, Cajor. Aqui. Não é? O Damel era o nome, aliás, ela aparece como Bordamel, já vamos falar um pouco disso, não é? Mas o Damel é um título específico do dignitário do Caior. Nomeadamente com o Damel do Caior, e se refere ao relatar os primeiros contactos não pacíficos no Rio Gâmbia, em 1455, às relações comerciais que os portugueses já mantinham com os Wolof do reino de Senega, isto é, o reino de Senega, o que ele utiliza para o Grojolof. Isto é na altura em que, anterior ao século XVII, todo este espaço era uma confederação de unidades políticas em torno do Jolof. Aqui o que era mostrar o reino de Senega. De Senegal, claro. Não é por acaso que termos como Zilofi, Wolof, Jalofos, Barbacini, Barbacines e Sereri aparecem já no seu relato. Fruto de recolha direta ou reminiscência provável de informações portuguesas, em todo o caso, anteriores aos contactos com os mercadores mandingas, ou mandê em geral, da região do mesmo Rio Gâmbia. Estes primeiros contactos mercantis foram conduzidos através de línguas, estes contactos no norte, portanto no norte de Senegal, foram conduzidos através de línguas, tradutores escravos Wolof, que aprendiam português e eram cristianizados, e não necessariamente
falantes de árabe como pretende Toby Green. No decorrer do século XVI, a estratégia dos portugueses e seus descendentes luso-africanos que se instalaram na Guiné foi a de difundir informalmente o português como língua de comunicação do comércio, o que se tornou uma realidade a par do mandinga, que evidentemente largamente já o era. Já agora, língua de comércio e de religião. A língua veicular de comércio e de religião. É interessante que Doneia, numa das suas conversas com os seus parceiros mercantis mandingas, falavam muito bem o português. Não está a falar, falavam muito bem o português. Não está a falar de crioulo. Não está a falar de outra língua. Não é de português. Um tipo de português. Portanto, português como língua de comunicação, que foi uma realidade à parte do mandinga, que já o era, e a opção de usar outras línguas locais como recurso a tradutores. Os seus principais informantes sobre as populações dos rios de Guiné eram os gourmets africanos com eles viviam e se criavam, muitas vezes, e comerciavam dos rios acima, sobretudo oriundos dos grupos costeiros, como os Papel e os Biafada, aqui no lado do Brooks. E não necessariamente os mandingas, que conduziam os seus negócios numa relação dual de rivalidade, mas também parceria, com os membros do grupo luso-africano. Eu não estou aqui a negar, obviamente, que os mandingas foram, na longa duração do século XVI, parceiros comerciais fundamentais dos portugueses luso-africanos. Isso é indubitado. Ora, os membros do grupo luso-africano residentes na costa contam-se, por sua vez, entre os principais informadores dos mercadores escritores, os nossos autores, que, como eles, frequentavam os rios. Se a relação luso-mandinga foi indubitavelmente intensa, ela poderá ter deixado traços na nomeação de certos grupos como os Balhuns e os Caçanga, ou na distinção entre mandingas e soninquê, como vimos, mas outros são fruto de uma simples adaptação ao português do vocábulo de outras línguas, como explicita António Carreira. Mesmo para o mandê, a relação do espaço político e cultural de que provinham os mandingas, distante da costa, as fontes de informação, um pouco mais de coragem, estou... já não falta muito. As fontes de informação poderiam ser diversificadas, como se comprovou pelo exemplo da Doneia acima citado. Também por isso, a nomeação das nações não estavam isentas de confusões. Mas não se pode saber, não se pode fazer tábua rasa, não sei se entende o termo tábua rasa, do etnónimo, que nos textos europeus muda no tempo, e muito menos tomar por bom que o uso africano do mesmo etnónimo correspondesse à mesma definição de identidade, como já disse. Para os séculos XVI a XVII, de forma alguma se podem considerar os portugueses como, no dizer de Green, umas powerful forces, forças poderosas, colaborando em conjunto com os mandingas para nomear os povos da região. Não vou discutir neste lugar a problemática da mandinguização. Mas os portugueses certamente não foram a força poderosa nesta época. Dependentes como estavam das regras definidas pelos donos da terra africanos para lá residirem. Ou para lá, por simplesmente, fazerem comércio. Eram hóspedes em terra alheia. Considera-se dificilmente sustentável que a identidade étnica dos grupos fosse uma simples invenção e depois imposição ocidental para o período em foco. Os exemplos dados acima, diretamente colhidos na análise das fontes, tornam problemática esta generalização. Permitem sim pensar que em muitas situações os critérios de pertença identitária, e aqui eu volto a este slide, permitem sim pensar que em muitas situações os critérios de pertença identitária que aparecem refletidos nos etnónimos das fontes portuguesas eram marcados pelo sentimento local de coesão, por ligação com o dignitário, por exemplo, nas regiões de influência angólica, um burur, no caso que os portugueses designaram por barbacines, ou mesmo, eventualmente, no caso de Jalouros, ou burbar jolof. O que claramente
claramente nos remete, ao contrário do que afirmam George Brooks e Dorian Green, para um critério supralinhagístico, ou acima do parentesco também, e antes para um critério político. Mas neste, o poder é definido não pela vastidão do território, mas segundo o poder sobre os homens, reconhecido por uma comunidade, esse sim, a um determinado nível, ramificado e negociado a partir da lógica das linhagens e do parentesco. Outros etnónimos relacionavam-se, por exemplo, com o nome da região contactada, criados ou não pelos portugueses práticos dos rios, ou reproduzindo os nomes usados localmente. Mas não é possível, como calculo, juntar a questão. Em rigor, eu deveria, nome a nome, tentar analisar, averiguar a origem, o primeiro texto em que ele apareceu, como é que ele apareceu, como é que ele evoluiu, como é que ele consta. Há um ponto importante que eu não disse ainda sobre estes textos. Não há sinais, não há evidência que estes três autores se tivessem lido uns aos outros. O que é especialmente importante. Isto é, nós não estamos perante uma espécie de tradição literária. Comecei no Almada e acabava no Lemos Coelho. Não. Não há, e antes de mim, enfim, estudei um pouco isso, mas antes de mim, Teixeira Mota, Paulo Ré e outros, não encontraram sinais, por exemplo, que Doneira, que escreveu depois de Almada, tivesse lido Almada. Encontraram, sim, sinais que os jesuítas leram o André Álvares de Almada, sim. Mas que o Doneira leu o texto do Almada, nem encontraram sinais de leitura por Lemos Coelho, que escreveu muito depois, o Tratado do Almada. Porquê? A razão é simples. Estes textos foram escritos para fora, para o exterior. Porque este saber era um saber que vinha por via oral. É um saber feito da prática. Não é? Depois deste pequeno parênteses, para não desesperar o meu Presidente de mesa. Eu diria então que este poder de facto a um determinado nível é um poder, esta nomeação, as linhagens e o parentesco vão entrar, mas não são necessariamente a matriz. Não são a matriz dessas linhagens, nem por outro lado das etnias, nem a definição de uma pura invenção. Outros etnónimos lançados com a região contactada, como eu disse, e portanto, como eu disse, não posso aqui esgotar a questão. Termino mesmo, atravessando, sem qualquer pretensão, fronteiras oceânicas. Na sua obra sobre as origens do candomblé Jeje, na Bahia, Luís Nicolau aparece, na sequência da discussão da natureza das nações de origem africana com a historiografia brasileira e hispano-americana, acompanha desde o Golfo da Guiné a metamorfose de Jeje de grupo étnico minoritário em o que ele chama, retomando Jesus Guancha Pérez, denominação meta-étnica. Eu acho que, por exemplo, Sabes, a designação Sabes talvez fosse uma designação meta-étnica. Mas enfim, não vou aprofundar porque é uma questão que não estudei suficientemente. A metamorfose de Jeje, do grupo étnico minoritário, em denominação meta-étnica, para significar uma designação que passou a incluir uma pluralidade de grupos étnicos devido ao tráfico de escravos, como todos sabem. Ou o processo que envolveu o tráfico de escravos. Um caso diferente do primeiro, mas tendo em comum a pluralidade étnica que esconde, é a recorrência dos signos Minas, Angolas, Moçambiques, etc., na documentação escravista, geralmente ligados, como é bem sabido, aos portos de embarque. Mas também sujeitos a metamorfoses próprias na África e nas Américas. Apenas chama a atenção para um contraste. Nas listas e inventários de escravos oriundos da mesma grande região de que falei, Senegal, Guiné do Cabo Verde, em que figuram categorias que tinham também como referência portos de embarque como Arguim, desde o século XVI, mais tarde, Cachel, Bissau ou Jepa, por exemplo, figuram também designações e em número muito superior, completamente diferentes. À falta de melhor, direi etnónimos, tal como falei, em grupos étnicos, como historiadores,
que as compilaram, tal como falei, grupos étnicos e identidades étnicas, tal como os historiadores que as compilaram utilizam. E muitas delas, destas designações, foram mencionadas nos 3 tratados. A partir, tendo em conta a cronologia dos tratados, vou seguir um plano elaborado de David Witt, uma obra que deve estar quase saída, se fizesse doutoramento, a partir de apenas, neste caso, as 4 dele, é apenas a partir de 3 viagens, e a escolha do quadro foi mesmo porque, coincidida com o período dos tratados que trabalhei, 3 viagens para as Caraíbas Espanholas, respectivamente 1572, 1575 e 1634. Os termos que ocorrem com variantes ortográficas são, entre outros, Arriata, Balanta, Banhum, Baiote, Barbacim, Biafara, Bijagó, Branco, Papel, Caçanga, Felupe, Jolofo, Mandinga, Nalu, Saco, Baga, Popoli, Mandinga, Landima, Limba, Sosso. Deixo uma interrogação. Deverão ser estes termos encarados como simples invenções escravocratas? Ou antes como categorias que, direta ou indiretamente, refletem identidades africanas? O seu destino no Novo Mundo seria o tema de outra conferência e certamente de um outro conferencista. Muito obrigado pela vossa paciência.